Doutor, eu não tô dando conta na hora do sexo. Rafael, eu tô falhando com a minha mulher e não consigo mais transar. Doutor, eu perdi meu casamento ou minha mulher me traiu porque eu não consigo mais ter relação. Doutor, eu tô impotente. Essas são as frases que eu mais ouço aqui no consultório todos os dias. Se você tá com dificuldade de manter ereção, tá ficando com o pênis flácido na hora da relação, não consegue manter ereção até o final, tá broxando, então esse vídeo é para você. Acompanhe a gente até o final, porque eu vou explicar para você 5 fatores que podem estar prejudicando a tua performance, que podem estar te levando à disfunção erétil e à falta de uma vida sexual de qualidade. Eu sou Rafael Ambar, médico, urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e infertilidade masculina. Pessoal, então, quais são os 5 fatores que podem levar você, no seu dia a dia, a se sabotar e prejudicar a sua própria função sexual? Primeiro fator, sedentarismo e má alimentação. O sobrepeso e a falta de atividade física cotidiana, rotineira, vão te levar a ter uma pior circulação sanguínea no pênis, você perde capacidade cardiopulmonar e isso pode fazer com que você tenha dificuldade de manter ereção até o final da relação. O paciente que é sedentário, muitas vezes se queixa que dependendo da posição, ele tem uma perda de ereção no meio da relação. E aí, claro que vai passar por um constrangimento, uma situação embaraçosa e precisa ter, por vezes, ajuda da parceria para conseguir retomar a ereção. E mesmo assim a gente sabe que depois que perde a ereção é muito difícil você conseguir naquela mesma relação retomar a ereção e seguir a relação de novo. Muitas vezes o cara acaba desistindo e isso é um problema que vai se arrastando dentro do relacionamento. Então é fundamental que você faça atividade física rotineira, pelo menos 3, 4 vezes por semana e que tenha uma boa alimentação, um bom controle do peso. Esse é o primeiro fator. Segundo fator que eu considero aqui o mais importante, controle do estresse e da ansiedade. Hoje em dia, a gente tem uma vida muito atribulada e é normal que a gente receba pacientes, mesmo mais jovens, se queixando de disfunção erétil. E quando a gente começa a conversar e entender um pouco mais, você vê que esse homem pode estar, às vezes, com problemas no trabalho, com problemas no relacionamento, e que isso traz um nível de ansiedade muito alto para a hora da relação sexual. Especialmente se você já perdeu a ereção uma vez ou outra e fica preocupado em perder a ereção de novo, achando que aquilo vai se repetir e que você está com disfunção erétil, aí sim é que o nível de ansiedade aumenta, a adrenalina sobe e a adrenalina faz o quê? Ela contrai, ela fecha os vasos sanguíneos. Ela está te preparando para uma sensação e uma situação de fuga, de perigo. Essa é a função da adrenalina no nosso corpo. Se na hora da relação você está com a adrenalina muito alta, os vasos sanguíneos estão fechados, o sangue não vai chegar bem no pênis, não vai chegar bem nos corpos cavernosos e você não vai ter ereção de qualidade. Então, é fundamental a gente conseguir controlar o estresse e a ansiedade na hora da relação. Hoje, os homens mais jovens ou homens que já passaram dos 40, mas que, por exemplo, estão numa situação nova. É o fim de um relacionamento e você está iniciando um relacionamento novo. Ou o homem que não tem uma parceria fixa. Ele gosta mais do sexo casual, ele tem sexo com várias parceiras ou parceiros diferentes e ele sim está sempre se colocando numa situação de novidade. Uma situação onde você precisa comprovar para alguém a sua performance sexual. Isso gera ansiedade e isso pode levar ao que a gente chama da ansiedade de performance. É a ansiedade com relação ao seu próprio desempenho sexual. E isso pode levar de novo ao aumento da adrenalina, perda da ereção justamente quando você mais precisa. Então o controle do estresse e da ansiedade são fundamentais para que você não se sabote e que você não tenha uma perda da ereção na hora da relação. Outro fator muito importante é qualidade de sono. Para o sexo, o homem precisa estar descansado. O sexo para o homem
ele vem de uma situação de espontaneidade, ele é instintivo. Então, se você não tem um sono adequado, não está minimamente descansado, não tem um sono de qualidade por pelo menos 7 horas por noite, você tem mais chance de ter disfunção erétil, tem mais chance de falhar na hora que você precisa ter ereção para ter a relação sexual com o seu parceiro ou com a sua parceira. O quarto fator que eu vou trazer aqui para vocês é muito importante. Mas antes da gente falar sobre ele, de novo, lembra de se inscrever e nos seguir aqui no canal, ativar as nossas notificações para que você receba mais conteúdo sobre isso. Então, o quarto fator muito importante é o excesso de pornografia e o excesso de masturbação. E aí vocês podem pensar, puxa, mas eu vi um vídeo do psicólogo ou de um outro colega médico dizendo que a masturbação é saudável. Pessoal, masturbação é saudável. Não tem problema nenhum em se masturbar. A masturbação, inclusive, ela pode te ajudar a descobrir meios de melhorar a sua performance sexual. Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários e a gente faz um vídeo só sobre os benefícios e as vantagens da masturbação. Agora, quando a masturbação e a pornografia são consumidas em excesso, você pode ter prejuízo e isso pode te levar à disfunção erétil. Principalmente porque na pornografia você tem acesso a um estímulo muito grande. Então, quando você combina pornografia e masturbação, você tem um estímulo visual, seja de um vídeo ou de fotos que você está vendo, você tem um estímulo tátil da masturbação, e vamos lembrar aqui que na grande maioria das vezes o estímulo da masturbação ele é muito mais intenso do que o estímulo que você tem numa penetração no sexo vaginal, por exemplo. Então, você está acostumando o seu corpo a ter prazer com um estímulo muito excessivo e está vendo uma situação de pornografia que é uma situação ideal, onde você tem uma modelo que tem características que obviamente são atrativas, você tem um homem que na grande maioria das vezes tem um pênis grande, que demora muito para ejacular, que consegue ter uma performance sexual perfeita, então você tem uma combinação que está muito longe, muitas vezes, da sua realidade, e faz com que você tenha e se acostume a ter prazer, a ter estímulo com algo que você não vai conseguir replicar na sua realidade depois. Então, o excesso de pornografia, o excesso de masturbação podem sim trazer malefícios. E o quinto fator que eu quero trazer aqui para vocês, que pode prejudicar demais a sua ereção, é não procurar um médico no momento certo, que é quando você começa a perceber essas dificuldades. Porque muitas vezes pode ter sido algo transitório, muitas vezes pode ter sido um momento de estresse que você estava passando, uma época ruim, e aquilo te levou a ter uma disfunção erétil, a ter episódios de disfunção erétil. Mas se a gente não procura um médico para ter orientação adequada e muitas vezes um tratamento já para interromper esse ciclo, você vai arrastando o problema. Com o tempo, você começa a se afastar da parceria, você se sente menos confiante para ter relação. E isso vai minando a sua autoconfiança, vai fazendo com que você inconscientemente perca desejo, perca interesse pelo sexo. Então, se você tem essa dificuldade, é fundamental procurar um urologista que seja especializado nesse tipo de atendimento o quanto antes, para que você seja direcionado da maneira correta e possa melhorar a sua vida sexual.